Olá! Hoje a gente vai falar sobre o Nelson Rodrigues, o mais influente dramaturgo do Brasil. Nelson Rodrigues nasceu no Recife, no dia 23 de agosto de 1912. Ele é o quinto de 14 irmãos. Aos 5 anos, ele se mudou para o Rio de Janeiro com a família. Lá ele teve muito contato com a realidade da Zona Norte carioca, com tensões morais e sociais, que serviu como fonte de inspiração para que o futuro escritor construísse personagens memoráveis e histórias carregadas de lirismo trágico. Aos 13 anos, começa na carreira de jornalista, trabalhando como repórter policial em um dos jornais fundados por seu pai, Mário Rodrigues. Em 1929, vê seu irmão ser assassinado dentro do jornal Crítica, onde eles trabalhavam na época, e isso o abala profundamente. Lado a lado ao teatro, o jornalismo foi para ele um ambiente privilegiado de expressão. Escrevia sobre futebol como uma verdadeira paixão. A partir da década de 40, Nelson se divide entre o jornalismo e a escrever peças teatrais. A primeira peça de Nelson Rodrigues, A Mulher Sem Pecado, já traz muita carga psicológica. O que move toda a ação dessa mulher é o ciúme, e o espectador conhece o mundo interior dos personagens, mas a peça não faz muito sucesso. Pouco tempo depois, surge com Vestido de Noiva, dirigido por Ziembinski, que estreou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro como um estrondoso sucesso. Nelson Rodrigues divide a ação em 3 planos: memória, alucinação e realidade, fazendo o público conhecer toda a psique da protagonista. A estreia aconteceu em 1943 com o grupo Os Comediantes e se torna um marco histórico. Com sua próxima peça, Álbum de Família, escrita em 1945, ele resolve ir mais a fundo, trabalhando verdades profundas e inimagináveis do ser humano a partir da família. Aqui ele trabalha o incesto e autonomeia-se como teatro desagradável, e reconhece que não repetirá o sucesso do Vestido de Noiva. Então começa a surgir a rejeição às obras de Nelson Rodrigues e a censura de algumas peças. Álbum de Família só foi encenada 22 anos depois. Anjo Negro, de 1946, sofre tentativas de censura religiosa, mas consegue ser encenada 2 anos depois. Outra polêmica montagem. Em 1954, Bibi Ferreira dirige a peça Senhora dos Afogados. Ao final da peça, Bibi Ferreira e Nelson Rodrigues sobem ao palco. O público vai a Nelson e aplaude Bibi, mais uma vez horrorizado pela história de incesto da peça. Os compromissos jornalísticos, a decepção com a não aceitação de suas peças e os problemas de saúde fazem com que Nelson deixe de escrever para o teatro por 8 anos. Seu penúltimo texto dramático é Anti-Nelson Rodrigues, de 1973, em que ele dá um final feliz aos protagonistas, diferentes das peças anteriores. A última peça de Nelson Rodrigues, A Serpente, é escrita em 1978. O espetáculo estreia em 1980, no Teatro do BNH, no Rio de Janeiro, local que ganha o nome do autor após a sua morte. Na maioria das suas obras, a realidade tem apenas o papel de situar a ação, que se concentra, na verdade, no psicológico, no interior do personagem. As mortes também são muito comuns em suas peças. Ele faleceu em 21 de dezembro de 1980, aos 68 anos de idade. Nelson Rodrigues escreveu 17 peças teatrais e foram divididas entre peças psicológicas, míticas e tragédias cariocas. Suas peças são reencenadas várias vezes por diversos diretores importantes.
e várias de suas obras também vão para o cinema. Vestido de Noiva, até hoje, é considerado como o marco inicial do teatro moderno brasileiro. Agora você vai assistir uma pequena entrevista com a Ioná Magalhães, que foi a protagonista no Vestido de Noiva na apresentação de 1965. Foi um trabalho maravilhoso, nós estudamos muito, fomos muito a fundo na obra do Nelson. E o Sérgio, ele bolou uma estrutura para o espetáculo, né? Em cima de rampas. E as rampas, ele inventou umas subidas assim, era de um material, um acrílico, uma coisa assim. E nem o elenco não conseguia andar nas rampas, todo mundo escorregava. Começava a andar, patinava para trás, ninguém conseguia. Aí, às pressas, foram todos do elenco ter os sapatos, foram para o sapateiro para colocar uma sola de borracha para que a gente pudesse, então, se encaminhar. Era um cenário lindíssimo, mas que, por conta disso, trazia no seu manuseio, digamos assim, alguns contratempos. Até então, não conhecia o Nelson pessoalmente. E lá fomos para a estreia. Teatro Municipal, cheio, a noite de gala. Lá pelas tantas eu estava com um véu de noivo, um véu muito longo. E por mais que eu tivesse ensaiado, eu sabia bem virar aquele véu para continuar andando na rampa. Numa dessas o véu ficou preso no acrílico. E quando que eu pisei foi um tombo para ninguém botar defeito. Em noite de estreia, Teatro Municipal, repleto, noite de gala, e eu levei um tombo. Mas eu não... Foi uma coisa que... as coisas muito trágicas. Há uma força maior dentro da gente que responde a isso, porque se eu fosse pensar no que fazer, eu tinha acabado, a peça tinha acabado ali. No que eu bati no chão, eu peguei, levantei, continuei como se fosse uma bolinha de quicar. Tum, pum, ela bateu, suspendeu e eu segui. Pois bem, acabou aquele ato. Eu estava morta. No que eu saí, a primeira pessoa que estava na coxia, ansiosamente me esperando, era o Nelson. É engraçado como isso até hoje me emociona profundamente. Ele estava na coxia, me abraçou muito fortemente, me apoiou, me acolheu, me deu força, me elogiou. Era tudo que eu precisava, até muito mais do que eu precisava naquele momento. E foi assim que eu conheci o Nelson. Então, eu posso dizer com muita satisfação que eu conheci o Nelson. Esse era o Nelson, né? Esse coração, essa alma, esse ser maravilhoso que ele era, que me passou tanta força, tanto amor, tanto acolhimento naquele momento. A classe média é uma coisa muito preconceituosa. Os dogmas, né? A falsa moral, tudo isso que o Nelson expõe. A Laíde, fruto disso, a Laíde era uma mulher que gostaria de poder ser livre desse machismo, digamos assim, dessa coisa. A mulher, na época, para viver a sua sexualidade, ela casava e tinha que submeter o marido como ele quisesse. Ou então, se fora disso, ela seria considerada uma prostituta. A pessoa começa, todo mundo sabe, mas para dar continuidade ao raciocínio, começa num acidente dela, sofre um acidente, vai para o hospital, tem entre a vida e a morte. Ele não conta uma história linear. A história é contada através de flashback, quer dizer, uma técnica só usada até então em cinema, usando o subconsciente da Laíde. Olha, então ele vem no plano da memória e vem no plano da alucinação. Ela acha que o marido tramou essa morte, quer dizer, que ele planejou para que ela morresse, para que ele voltasse e casasse com a irmã. Então ela é isso, ela é esse fruto, ela tem esse desejo de transgredir. E ela consegue fazer isso como? Através da Madame Clécy. Ela achou o diário da Madame Clécy.
Ela então adorava vivenciar aquelas coisas que essa mulher livre, tida como prostituta, contava. Era uma prostituta da época. Sonhava essa vida tão desejada, ela sonhava e vivia através do diário da Madame Clessy. Então, talvez a Laíde quisesse ter sido uma Leila Diniz, não quebrar com as regras, transgredir, mas ela, infelizmente, ela morre, ela não consegue. Esse acervo das fotos do Carlos, isso é uma coisa magnífica, é importantíssimo. Eu dou os parabéns, porque isso é principalmente importante, fundamental, num país tão desmemoriado como o nosso. Meus parabéns. Agora que vocês conhecem a carreira do Nelson Rodrigues e já viram um pouquinho sobre Vestido de Noiva, eu proponho que vocês conheçam mais a fundo. Peguem o texto, leiam e entendam toda a profundidade. Pegue o texto e entenda por que ele é tão importante para o teatro brasileiro e por que ele foi considerado tão moderno para a época. Após ler o texto, escolha uma cena em que você vai encenar. Grave a sua apresentação e me mande. Lembre-se que o diferencial das peças do Nelson Rodrigues são o quanto ele se aprofunda nas questões psicológicas do personagem. A gente realmente entende o interior de cada personagem. Tente demonstrar isso quando você estiver encenando. A profundidade, a realidade daquele seu personagem. Então, é isso. Tchau!